Saudações, criaturas! Hoje nós vamos conversar um pouco sobre a independência dos Estados Unidos, matéria de 8º ano do ensino fundamental 2, de 2º ano do ensino médio, né? E hoje nós vamos aí falar um pouco sobre essa matéria, certo? Bom, primeiro, para começar, já que a gente está falando de independência dos Estados Unidos, a gente tem que entender que os Estados Unidos foi uma colônia, assim como o Brasil foi, assim como praticamente aí todos os países da América foram colônias de estados europeus, tá? Então, no século XVI, Portugal e Espanha eles saem na frente, né? Colonizando aí praticamente toda a América do Sul, América Central. A Espanha também atinge alguns pontos da América do Norte, o Portugal aqui, o Brasil, né? E fundam as suas colônias, né? Centros de basicamente aí de exploração dos impérios que estavam se formando, tá? Então, colônias voltadas para a exploração de recursos naturais, basicamente, né? E depois vão se desenvolvendo, vão criando cada uma a sua característica. E em todas as colônias também, a América tinha aí seus habitantes, né, que nós chamamos de indígenas. E em todos os casos, houve esse contato dos europeus com os indígenas. Tá? Então, a Inglaterra, ela sai na sua colonização nos países, né, no século XVII, um pouco posteriormente, Inglaterra, França, Holanda, eles saem colonizando alguns territórios. Então, os Estados Unidos, eles eram colônias inglesas formadas aí no século XVII na América do Norte, tá? E aí nós temos alguns motivos pelos quais a Inglaterra conseguiu fazer essa colonização, sair e colonizar esses territórios. Então nós temos o fortalecimento da marinha inglesa, né? Então a marinha inglesa ela começa a ficar muito forte no século XVII, ao ponto de derrotar a incrível esquadra hispânica, né? da Espanha, certo? Que era considerada aí a maior potência em relação a armamento naval. Então a Inglaterra consegue derrotar a Espanha nos mares. Ela também tinha a influência da coroa sobre a pirataria, né, principalmente durante o reino da Elizabeth I, que eram os famosos corsários, né? A Inglaterra contratava os piratas para que eles fizessem as suas aportações e levassem um pouco do ouro, principalmente que a Espanha conseguia encontrar nas suas colônias, para a Inglaterra, tá? A Inglaterra também consegue ter um contato com as Índias, né? E funda uma companhia das Índias Orientais, que eram comerciantes que faziam esse contato, que faziam esse comércio, e eles tinham um vínculo muito forte com o Estado, essa companhia das Índias Orientais, fazendo com que o Estado se fortalecesse bastante, né? E a Inglaterra pudesse ter recursos para expandir seus territórios. Tá? Os atos de navegação também, que basicamente diziam que só produtos ingleses poderiam entrar no território inglês. Então a Inglaterra ela expande as suas colônias para poder ter os produtos produzidos por ela mesma, né? E não depender mais de importação. Tá? E as diversas disputas também pela linhagem, né? Pelo trono, perseguições religiosas que vão ter na Inglaterra, principalmente depois da fundação da Igreja Anglicana pelo Henrique VIII e algumas outras também. Por que esse ponto é importante? Porque as colônias inglesas, como eu vou falar acho que mais para frente aqui, elas vão ser centro também de pessoas que eram rejeitadas, né? Então, perseguidos religiosos, pobres, que às vezes endividados,
as colônias, diferente do que muita gente pensa, né, que só foi gente rica, gente fodona para lá, não foi bem assim, né? A gente tem uma gama grande de pessoas que vai ser direcionado. Também não adiantava só a Inglaterra ir lá e falar, não, esse pedaço de terra é meu, e não ter gente para ir lá e colonizar, tá? Os cercamentos, como eu acabei de falar para vocês, como a Inglaterra vai fazer essa política de cercamentos nos campos para criação de ovelha, para abastecer o seu mercado de lã, né? E principalmente no século XVII, XVIII também, para poder abastecer a indústria, pré-indústria que está se formando, aqui ainda não é indústria. Então nós temos cercamentos, nós temos a expulsão dos camponeses pobres desses campos e, logicamente, a superlotação desses centros urbanos, né? Tinha trabalho, mas não tinha trabalho para todo mundo e não tinha lugar para todo mundo ficar, né? Então aí essa galera tem que ir para algum lugar e as 3 colônias vão ser uma opção. Bom, e aí, como eu acabei de falar para vocês, o nome vai ser 13 colônias. Por que 13 colônias? Porque vão ser territórios, tá? Formados aí, mas que não vão estar sob o jugo de um governo central, né? Então, eles vão ser independentes em determinada medida, tá? Então, eles vão ter cada um sua característica cultural, econômica, religiosa, certo? Então, vão ser realmente 13 estados independentes mesmo, tá? Que vão se formar, tá? Mas, mesmo que cada um seja um pouco diferente um do outro, nós conseguimos aí estabelecer algumas características entre colônia do norte e colônia do sul, que vai ser bem importante para depois entender a questão da guerra civil que vai acontecer, mas não aqui agora ainda, tá? Bom, então as colônias do norte, né, por conta muito do clima também, né, o clima mais rigoroso, acabou sendo alguns estados que se formaram por pequenas ou até médias propriedades, tá? Uma agricultura familiar, um trabalho assalariado, não tinha presença de escravos, sim, mas não tanto. Então, não foram colônias que foram propícias para a formação de grandes plantações de exploração, certo? E aí por isso que elas ficaram conhecidas como as colônias que produziam para o mercado interno. Então aqueles produtos básicos, né, a diversidade de produtos pré-industriais ou industriais, alguns produtos de acesso às pessoas no dia a dia, vamos dizer assim, né, eram produzidos pelas colônias do norte, tá? Então eram produtos de subsistência, os produtos que as pessoas precisavam no dia a dia, tá? Por quê? Isso foi muito importante, porque não precisava mais de vir da Inglaterra esses produtos. A própria as colônias do norte conseguiam suprir a demanda, tá? E as colônias do sul? As colônias do sul, ao contrário, foram caracterizadas por grandes propriedades, né? Muitas vezes baseadas no trabalho escravo. Primeiro dos índios, que já existiam ali no território, e depois dos africanos escravizados, certo? Então eles já eram um tipo de colônia que produzia para uma grande escala, né? Então eram os produtos que eram usados para o mercado externo, então eram aqueles produtos de exportação. A Inglaterra não tinha só essa colônia, tá? Ela conseguiu fazer algumas colônias também nas ilhas do Caribe, por exemplo, então algumas colônias na América Central, tá? Que também tinham o mesmo objetivo de exportação, tá? Então aqui só para a gente ver um mapa, né? Percebe que as 13 colônias não eram o território inteiro dos Estados Unidos. Então nós temos aqui esse mapa, tá? Que vai nos mostrar claramente isso. Então as 3 colônias eram ali mais voltadas nesse pedaço aqui dos Estados Unidos, não era totalmente ainda, tá? Então era só esse pedacinho dos Estados Unidos, certo? Por isso que depois de algum tempo vai ter toda a questão da marcha para o oeste, conquista
dos índios ali do oeste e tal, né? Tentei fazer uma marcação aqui, não deu certo. E aqui, desse outro lado aqui, nós temos um mapa aqui mais detalhado sobre as colônias, as 13 colônias, tá? Então percebe que nós temos os territórios ingleses aqui, certo? Nós temos territórios espanhóis também, nós temos territórios franceses, tá? Então era um pedacinho aí disputado por muita gente. Certo, continuando as características aqui das 13 colônias, tá? Primeiro, era só vinha gente para cá que era autorizado pelo governo inglês vir, tá? Então, isso favoreceu um pouco o desenvolvimento desse local, por quê? Porque, primeiro, nós temos várias pessoas que vinham, né? Então, os desempregados, os sentenciados, os miseráveis, eles eram mandados para cá. Isso foi bom? Foi bom. Por quê? Porque aqui eles vinham aqui, né, lá nos Estados Unidos, mas eu vou falar aqui na América. Nesse território, nesse novo território da América do Norte, eles viam aí uma possibilidade de uma nova vida, né? Então, de começar uma nova vida nesses territórios. Então, eles realmente vinham para cá com uma esperança de melhorar de vida, já que ele estava desempregado, agora vai poder ter uma terra, ou ele estava sentenciado, então ele não vai morrer na forca, por exemplo, ele vai conseguir refazer sua vida, né? A questão religiosa também, como eu falei para vocês, tinha muita perseguição religiosa, né? E aí, como foi aceito vários grupos religiosos, né? Tanto, principalmente várias vertentes do cristianismo, né? Que sofreu muitas perseguições ali na Inglaterra, eles vinham para cá e aí na América, nesse território da América do Norte, ficou-se como um território de tolerância, né? Então já começou a ter essa questão da tolerância, que seria um lugar de tolerância religiosa, né? E eles tinham essa esperança de ter propriedades de terra, propriedades e prosperidade. Então começa já aqui aquela ideia dos Estados Unidos como a terra da liberdade, né? Então percebe que todo esse mito que a gente tem nos Estados Unidos, né, de a terra da prosperidade, das novas chances, da tolerância, da liberdade, já começa um pouco aqui, né? E essas colônias, além de tudo isso, elas tinham autonomia política e econômica, tá, em relação à Inglaterra. Então, como eu falei para vocês, não tinha, né, por exemplo, né, como a gente tinha nas colônias espanholas, por exemplo, depois a Espanha vai organizando isso, vice-reinados, né? Então nós tínhamos os vice-reinados ali que comandavam determinadas partes da América Espanhola, se reportavam para a Espanha, e depois as colônias, os pedacinhos ali de terra. Na América do Norte inglesa não tinha isso. Na América do Norte você tinha as assembleias coloniais, que elas tinham praticamente poder de decisão de tudo, e elas se reportavam diretamente para o governo inglês, tá? Elas se reportavam diretamente para o governo inglês. E aí, como eu falei para vocês também, uma das características de todas as colônias ali é que elas vão ter essa política de extermínio da população indígena que vivia ali, né? Então isso vai ser uma característica colonial de todos os países, né? Vão fazer isso nesse período colonial. O comércio, como é que funcionava o comércio nesse momento aí? Nós falamos que tem um comércio triangular, mas de duas vias, tá? Então, uma primeira via, que vamos começar por essa que está pontilhada, tá? O que nós temos? Nós temos a produção de rum nas colônias inglesas, certo? Esse rum ele era trocado, certo, por escravos na África. Então, essa via, certo? E aí, para onde iam esses escravos? Para as colônias inglesas também, mas na América Central, como eu falei para vocês, tá? E aqui nós tínhamos a grande produção de açúcar,
tá? Como o Brasil foi um grande exportador de açúcar, essa região mais tropical, né, era muito boa para fazer essa produção de açúcar. E aí, esse açúcar, os derivados, eles voltavam para as colônias inglesas para serem vendidos ali, certo? Como eu falei para vocês, nós temos aí a Companhia das Índias Orientais, né? Então, elas tinham, num primeiro momento, elas faziam esses comércios aí, essa triangulação. Então, esse dinheiro conseguido nas colônias da venda de açúcar ia para a Inglaterra, tá? Ia lá para a Inglaterra. E aí, uma segunda via, nós temos aí esse açúcar indo para a Inglaterra também, né? Da Inglaterra, produtos manufaturados, tá? Para as colônias inglesas. E aí, as colônias inglesas também, elas eram distribuidoras de alguns produtos de subsistência para as colônias na América Central, né? Então, grãos, tudo que fosse preciso ali para sobreviver. Então, trigo, essas coisas, tá? Bom, parece que estava tudo bem, né? Mas vai chegar um momento que não vai ficar tudo tão bem assim, certo? Então, a partir do século XVIII, 1760 principalmente, a Inglaterra vai começar a adotar uma nova medida colonial, uma nova política colonial nas suas colônias, né? O que vai gerar algumas insatisfações, tá bom? O que acontece? Primeiro, nós temos aí a ampliação dos produtos manufaturados na metrópole. Então, nós temos uma produção de produtos maiores, uma pressão para que esses produtos entrassem mais nas colônias e vendessem mais ali, certo? O que vai fazer a Inglaterra querer frear, de certo ponto de vista, o desenvolvimento dos produtos manufaturados da própria colônia, para que eles comprassem da metrópole, tá? Vão ser colocados aí novos tributos em cima dos seus colonos para arrecadar mais fundos, óbvio, né? Vão ter algumas medidas para deixar forças militares permanentes nas colônias, tá? A proibição de que as assembleias coloniais, né, que eram os órgãos de governo da colônia, não poderiam mais imprimir papel moeda dentro das 13 colônias, teria que vir de fora, tá? O controle dos povos indígenas, o contato com os povos indígenas, a política toda sobre eles, deixa de ser das assembleias coloniais e passa ao controle do governo metropolitano, certo? E eles barram um pouco o avanço das pessoas para o oeste, né? Para que eles ficassem só ali. Então tentam dar uma controlada nessa autonomia que as 13 colônias tinham até então, certo? Um dos grandes motivos disso, né, vai ser a Guerra dos 7 Anos, tá? Como eu falei para vocês, a Inglaterra ali teve competição, né, concorrência nos territórios da América. Então nós tínhamos ali um pouco os espanhóis, só que vai ter um problema com os franceses, tá? Então vai ser uma guerra aí da Inglaterra contra a França pelo controle dos territórios ali em volta das 3 colônias que eram franceses, tá? A Inglaterra vence, certo? Essa guerra, só que os colonos se sentem um pouco traídos, porque eles são meio que obrigados a participar dessa guerra, certo? Uma guerra que para eles não teve muito sentido, né? Para os colonos, para a Inglaterra tinha todo sentido de controlar aquela área, mas para os colonos não teve muito, tá? E aí o que acontece? A Inglaterra começa a criar novos impostos, certo? Novos impostos para arcar com essas dívidas de guerra, né? E começa e para conseguir sustentar toda a administração imperial inglesa, certo? Então nós temos esse processo aí. Quais foram alguns desses novos tributos aprovados pelo parlamento inglês, né? Então, primeiro, nós temos a lei do açúcar. O que aconteceu?
A lei do açúcar, ela proibia a importação de rum estrangeiro, tá? Ou seja, só podia vir rum das colônias inglesas. Isso acabava com a competição. Então a Inglaterra, ela não teve igual o Brasil teve, naquela questão do pacto colonial muito forte, de que desde o começo só podia entrar produto português dentro do Brasil, certo? Ou de origem de colônia portuguesa, no caso as colônias na África, por exemplo. A Inglaterra não tinha isso, não teve essas leis de proibição, de controle metropolitano. Então, ao mesmo tempo que as Antilhas inglesas, as ilhas ali, né, também na América Central, diversas ilhas ali, aquelas colônias, elas produziam rum e era vendido no território das três colônias, nada impedia de que viesse rum, por exemplo, sei lá, de uma colônia espanhola, por exemplo, e entrasse ali e fosse vendido a menor preço. Não tinha essa proibição, né? E passa a ter a partir de 1764 com a Lei do Açúcar, tá? Então eles começam a pôr um grande tributo, né, um peso muito alto nos produtos que não fossem das Antilhas inglesas, certo? E o rum mesmo não podia entrar, só podia entrar se fosse derivado de colônia inglesa. Podia até vir um açúcarzinho assim lá da Espanha, do Brasil, mas aí chegava no território inglês e era colocado um preço tão absurdo que ninguém ia comprar aquilo, não tinha nem como comprar, certo? E nesse caso, se o produto inglês fosse mais caro um pouco do que o produto estrangeiro, mas ao chegar o produto estrangeiro ficasse extremamente caro ao ponto de não conseguir ser vendido, os colonos acabavam pagando um preço um pouco maior, não tinha concorrência, então eu via o preço da colônia inglesa, certo? A lei do selo, né, que foi a obrigatoriedade de todos os documentos, certo? Todos, né? Então, documentos legais, certidão de nascimento, certidão de casamento, certidão de batismo, no caso, né? Certidão de casamento, qualquer livro de fórum, documentos comerciais, então ata de venda, jornais, baralhos, por exemplo, tudo tinha que ter um selo oficial. E esse selo oficial deveria ser comprado do governo inglês, né? Então era mais uma forma de taxar tudo que circulava ali na colônia, tá? E é claro que os colonos começaram a ficar totalmente insatisfeitos. Então eles se reuniam nas assembleias coloniais, expressavam sua insatisfação, né? E o problema começou em 1770, né? Quando os colonos de Boston realmente foram enfrentaram as tropas metropolitanas e teve um massacre ali na cidade de Boston, né? Então, os colonos, além de estarem insatisfeitos com a questão, eles começam realmente a partir para cima, eles começam a demonstrar essa insatisfação de uma forma um pouco mais agressiva, porque estava ficando abusivo. Pensa só, num período de mais de 100 anos aí, você tendo essa liberdade administrativa, liberdade colonial toda, e de repente a Inglaterra começa a criar mais tributos, começa a controlar mais, te coloca dentro de uma guerra, morre gente, aí vem mais tributos para arcar com essa guerra, né? Começa a tirar a autonomia colonial ali. O negócio começou a ficar um pouco complicado. E aí, depois nós temos mais leis, a coisa não para por aí, nós temos a lei do chá, né? E concediu o monopólio do comércio do chá à Companhia das Índias Orientais, certo? Ou seja, se o indivíduo ele produzia chá dentro das três colônias, ele não poderia vender, ele teria que vender esse chá para a Companhia das Índias Orientais e elas revender esse chá ali dentro, né, com o preço que ela quisesse. Tá? Então ela comprava pelo preço que ela quisesse e vendia pelo preço que ela quisesse. Tá? O que começou realmente a colocar em risco o comércio de chá ali dentro dos Estados Unidos, das três colônias, né? Não chamam Estados Unidos ainda. Tá? Até nós temos um
um episódio chamado A Festa do Chá de Boston, né, onde os comerciantes eles se disfarçam ali de indígenas e jogam mais ou menos 300 caixas de chá no mar. Mesmo disfarçado de indígenas, a Inglaterra desconhece isso, né? Consegue, o governo metropolitano descobre que foram os colonos e começam a promulgar diversas leis para punir os colonos. Então vão começar a ser feitas leis punitivas, chamadas por eles de leis intoleráveis, né? Já que eles estavam, para eles, lutando pela própria liberdade de comércio. Essa aqui, então, é uma gravura, né? Uma representação aí desse episódio. Então percebe que esse episódio teve uma importância muito grande, né, na história da independência das 13 colônias, tá? Bom, visto isso, visto essa insatisfação toda que estava acontecendo ali das 13 colônias com o governo metropolitano, começaram a se organizar alguns congressos, né? Na verdade foram dois, o primeiro e o segundo congresso da Filadélfia, para resolver qual seria a atitude das colônias frente a isso. O que elas iam fazer? Qual que vai ser a atitude a ser tomada? Tá? Então nós temos o primeiro congresso da Filadélfia, basicamente foram os estados do norte, né? Sim, a maioria deles foram os do norte que começaram a organizar esses congressos. E aí eles começam a pensar em algumas coisas. Nesse primeiro congresso da Filadélfia, em 1764, o que eles pediram? Eles pediram ao rei ao parlamento, né, e ao rei para acabar com essas leis intoleráveis, então revogar elas, tá? Eles pediam mais igualdade de direito dos colônios, certo? Nessa etapa eles estavam realmente querendo ir contra as leis inglesas essas leis que foram colocadas agora de controle colonial. Ainda não se pensava na questão da independência, tá? Eles só queriam manter como tudo estava antes, certo? Então a ideia deles era manter sua autonomia, manter a sua igualdade de direito, certo? E acabar com essas leis, tanto as leis intoleráveis, né? Tanto essas leis de controle colonial, tá? Só que o fracasso nas negociações, então eles não tiveram muito sucesso, né? Então esse fracasso nas negociações com o parlamento e com o rei foi cada vez colocando mais esse movimento iniciado primeiro nesse movimento de revolta da Festa Chá de Boston, depois de organização em um congresso para organizar politicamente esse movimento. Começou a colocar esse movimento de insatisfação na direção da emancipação política. Porque talvez se eles tivessem conseguido, vamos supor assim, a história não é feita de si, né? Mas vamos pensar assim, se eles tivessem conseguido essas negociações, eles não teriam pensado em independência. Mas o fracasso nisso, né, a posição do parlamento, do rei de não, vamos manter as coisas como estão sim, a gente quer que seja feito assim, começou a levar esse processo todo na direção da emancipação política. E aí nós temos o segundo congresso da Filadélfia, feito um ano depois, tá? Então, nesse segundo congresso, devido a toda essa impossibilidade de acordo com o governo inglês, levou, né, comandado por general George Washington, um nome muito falado aí na história dos Estados Unidos, levou essa galera a pensar como a independência como o único caminho possível. Então começou realmente a pensar, não, já que a gente não consegue negociar com o rei, a gente tem que nos separar desse movimento, tá? A gente tem que ser independente, simplesmente, tá? Então foi uma coisa que foi decidida ali, né, pensada em 1775, e aí em 1776 as colônias, né, então vão enviar representantes, todas as colônias têm seus representantes no Congresso, só que elas começam a pressionar, determinar, na verdade, esses representantes a que aprovassem a independência. Então, não, se a gente não consegue negociar, vamos ser independente.
tá? E a primeira atitude que eles fizeram foi abrir os portos para todas as nações. Então já rompe com esse monopólio inglês que ele estava que não existia antes, né? Mas que a Inglaterra começa a construir aí no século XVIII com aquela série de leis que a gente viu agora para trás. E aí a primeira atitude do Segundo Congresso da Filadélfia pensar em aprovar a independência é abrir os portos para todo mundo, né? Independente de ser inglês ou não. E aí, né, temos aí a Declaração da Independência, tá? E então nós estamos nos caminhando para a independência. Então o primeiro passo para a independência é declarar a independência, certo? Então os representantes do Segundo Congresso da Filadélfia se reúnem, né, e aprovam a Declaração da Independência dos Estados Unidos em 4 de julho de 1776, tá? Escrita por Thomas Jefferson, certo? E aqui nós temos uma ligação com a questão do iluminismo, porque toda essa galera, né, que começa a pensar na independência, esses representantes, George Washington, Thomas Jefferson, eles vão ser muito influenciados pelo pensamento iluminista que começou na Europa, né? Mais ou menos aí, século XVII, XVIII, tá? E aí eles vão começar a pensar, vão começar a adotar essas influências iluministas dentro dos seus discursos, dentro dessa proclamação da independência, porque nós temos vários escritos, né, dos filósofos iluministas que eles concordavam em principalmente o Rousseau escreve um pouco disso, de que uma nação poderia, né, já que o poder vem do povo, o povo detém o poder, se o governo tivesse autoritário, então poderiam se rebelar contra o governo, ou a questão dos direitos, especialmente os filósofos iluministas ingleses, né, o John Locke, né, dos direitos naturais, então de liberdade, de felicidade, de propriedade, de posse de propriedade. Então esses princípios vão influenciando essa galera nesse processo da declaração da independência e vai estar claro no documento a declaração da independência, certo? Então nós temos a frase aí, né? É uma das frases célebres dessa declaração da independência. Então consideremos essas verdades como evidentes por si mesmas, né? Então, ou seja, é evidente que isso é verdade porque elas estão ali, né? Que todos os homens são criados iguais, que são dotados pelo Criador de certos direitos inalienáveis, ou seja, não podem ser tirados deles, e que que entre eles estão a vida, a liberdade e a busca da felicidade, né? Então coloca a liberdade como um princípio orientador dessa declaração e que vai fazer eles se declararem independentes, tá? A Inglaterra não vai aceitar essa situação. É óbvio que ela não vai aceitar essa situação, tá? Então nós temos um longo processo de guerras de independência, tá? De 1776 a 1781, certo? Uma coisa que eu esqueci de falar antes é que essa declaração, né, a declaração da independência, ela é tão importante no imaginário político e social também dos Estados Unidos, que a comemoração da independência é no 4 de julho nos Estados Unidos, né? Os Estados Unidos não era independente ali ainda, tá? Ele se declarou independente, mas ele não era. Tanto é que as 13 colônias vão passar por um processo de guerra de alguns anos aí, sofridos de guerra, para tentar essa independência, para tentar realmente conquistar essa independência. Mas a declaração foi tão forte no espírito ali da independência, né, que a comemoração da independência nos Estados Unidos é comemorada no 4 de julho, na aprovação da Declaração da Independência, e não no reconhecimento da independência da Inglaterra propriamente dito. Tá? Então aí nós temos essa guerra de independência, né? Então uma guerra armada entre a metrópole, entre a Inglaterra e os colonos, tá? Porque eles não aceitaram essa questão. E vamos lembrar que tinha muito soldado
né, inglês no território das 13 colônias por decisões lá atrás da Inglaterra. Já tinha colocado essa decisão de ter tropas permanentes inglesas dentro das 13 colônias. Mas, além disso, a Inglaterra vai levar 60 mil combatentes nessa colônia, a maior tropa que ela envia para fora da Inglaterra, né, vai ser nessa guerra, tá? Os colonos começam perdendo, feio, né? Porque nós estamos, não tinha uma galera muito preparada para esse tipo de guerra ali dentro, tá? Nós já tínhamos soldados ingleses ali, vem mais soldados, só que as 13 colônias vão contar com o apoio da França e da Espanha, que não eram boazinhas, né? Eu sempre falo com meus alunos que não existe esse negócio de alguém ser bonzinho ou malzinho, né? Todo mundo tem um interesse ali por trás. A Espanha tinha tomado uma derrota feia da grande armada naval dela pela armada inglesa, né? Então tinha aí esse sentimento de dar o troco, e vamos lembrar que tinha colônias ali, tinha territórios espanhóis ali na América do Norte. Então ela tinha um interesse em tirar a Inglaterra de lado ali. E a França também, né? A França tinha perdido a Guerra de 7 Anos e queria continuar seu processo de estabelecimento de colônias na América do Norte, como conseguiu, né? Vide o Canadá, que foi, uma parte do Canadá foi colônia francesa, né? Então é um país ali que tem hoje em dia tem duas línguas oficiais, o francês e o inglês, por conta do domínio francês ali. Às vezes a gente nem lembra, né? Acha que só a Inglaterra chegou ali na América do Norte, dominou todo mundo e todo mundo era colônia inglesa, né? Mas não é bem assim. Bom, então voltando aqui aos colonos, né? Eles vão ter apoio da França e da Espanha, tá? E aí eles vão conseguir a vitória, né? Então a Inglaterra ela retira seus soldados aí, a maioria deles em 1781, não tira todos, né? Mas ela assina um termo de rendição da guerra, mas só em 1783, no Tratado de Paris, onde foi debatido várias coisas, né? Vários problemas ali entre os países, que a Inglaterra reconheceu oficialmente a independência das suas antigas colônias norte-americanas. Então, a guerra foi de 76 a 81, tá? Mas o reconhecimento vem só em 1783. Mas, mesmo assim, o 14 de julho de 1776 é comemorado como o grande dia da independência nos Estados Unidos. E aí? Nós temos um novo país agora. Mas o que a gente faz com esse novo país, né? É sempre a preocupação da galera que se tornou independente na América. Beleza, somos um novo país. Agora, o que a gente faz? Tá? Então, nós temos uma influência iluminista na criação desse novo Estado, certo? Então, nós temos algumas coisas que foram novas na história da humanidade nesse processo. Por isso que a gente estuda a independência dos Estados Unidos. Não é só para puxar o saco dos Estados Unidos, né? Mas a gente tem realmente ali algumas coisas que foram novas na história da humanidade, tá? Então, como eles vão ser influenciados pelos iluministas, eles vão defender dentro desse novo Estado os direitos naturais, que são naturais do homem e devem ser garantidos pelo Estado, né? Bem a influência de John Locke aí nesses pensamentos. E aí foi a primeira vez que se adotou um regime republicano, tá? Então se adota esse regime republicano, é a primeira vez na história, onde vai ser uma república, a primeira república aí moderna, no caso, né? E a divisão dos poderes, como teorizou Montesquieu, lá, o legislativo, o executivo e o judiciário seriam independentes entre si. E a maioria dos cargos do executivo e do legislativo seriam preenchidos por eleições. Então isso é novo na história da humanidade, né? Começa a ser aplicado, aí, é uma das primeiras vezes que começa a ser aplicado. Não a primeira vez, nós temos o despotismo esclarecido, né, na Europa toda, né, em alguns estados europeus, mas dessa forma tão radical, né, tão efetiva, foi a primeira vez, tá? Mas algumas coisas permanecem do regime antigo, por exemplo, a escravidão, né? Todos os homens são iguais, mas todos os homens brancos, tá? A escravidão negra continua a todo vapor. E a conquista das terras indígenas,
né? Isso continua, então, também aquela coisa, todos os homens são iguais, mas quem? Os homens brancos, os negros e os indígenas, não, eles não se enquadraram, nas pessoas dessa época, não se enquadravam nisso, tá? Bom, e aí? Como que a gente vai organizar? Beleza, é uma república, tá? Mas nós temos um problema. Como que a gente organiza em um único estado 13 colônias, sem que elas perdessem, né, 13, não mais colônias, né, mas 13 territórios, né, talvez teria sido melhor escrever ali 13 territórios, sem, né, sem que eles perdessem a sua autonomia, tá? E aí teve várias discordâncias em relação a isso, né? Alguns queriam que tivesse um governo central para que a nação crescesse, fosse uma nação forte, outros queriam que tivesse um governo mais descentralizado para garantir a sua autonomia, tá? E acabou que no meio dessa discussão toda, em 1781, foi adotado uma confederação, tá? Então o que aconteceu? As antigas assembleias coloniais se tornam governos dos estados, certo? E você tem ali um governo central, mas era um governo central muito fraco, tá? Ele não tinha um poder muito forte e ele determinava as suas fazia suas determinações através de atos de confederação, tá? E os poderes estaduais eles eram amplos. Por exemplo, não existia um presidente da República aqui ainda, tá? Isso não existia aqui ainda, né? Existiam os governantes de cada estado, mas um presidente, um governo central com um executivo central, isso não existia aqui ainda, tá? Hum, Porém, contudo, todavia, isso também não deu certo. Por quê? Porque com essa confederação, esse governo central fraco, né, você não tinha política econômica favorável para o crescimento nacional. Então era tudo muito descentralizado, então as pessoas, vamos supor assim, o comércio não andava junto de todos os estados, não tinha o mesmo foco, e aí o comércio não cresceu tanto, a economia não cresceu tanto, então começou a ter um problema econômico dentro da confederação. E começou-se a temer que os estados se separassem, já que não tinha um governo mais forte, tá? Por isso que da confederação passou-se a Federação dos Estados Unidos da América do Norte. Tá? Então, em 1787, nós temos uma Constituição, que aí sim é um documento legal que vai orientar o governo central, certo? Vai dar novos poderes para esse governo central, vai dividir, esse governo central se responsabiliza por dividir as suas funções com os governos estaduais, né? Então, quando a gente fala de federação, a gente está falando de que existe um governo estadual, né? Um governo local, né? Com seu executivo, com o legislativo, com o judiciário, e aí existe um governo federal com esses mesmos poderes, certo? Que não influenciam totalmente dentro do governo estadual, né? E aí nós podemos ter algumas diferenças, por exemplo, no governo dos Estados Unidos, na Federação dos Estados Unidos, né? Hoje, pensando aí, os governos centrais, estaduais, são, em determinados casos, mais fortes do governo central. Lá se caracterizou assim, né? Pensando no Brasil, por exemplo, isso acontece? Acontece. Tem leis que são estaduais, que não são as mesmas leis de cada estado, diferem de leis para município. Nós temos a mesma estrutura. Dentro do município, nós temos o legislativo, executivo, judiciário, depois a nível estadual, depois a nível federal. Só que no Brasil, o governo federal ele tem mais poderes do que se a gente fosse comparar com o governo dos Estados Unidos, tá? E aí nós tem a criação aqui em 1787 do cargo do presidente da República. Então, ao mesmo tempo que nós temos uma federação, nós também criamos essa noção de democracia dentro do Estado, desse novo Estado, dessa federação dos Estados Unidos da América do Norte. Né? O que também vai ser novo se comparar com a situação de todos os estados, de todos os países
principalmente americanos e europeus, e alguns até africanos, né, que eram colônias aí, e orientais, estados orientais colônias, que comparado a esses aí, ser um estado federativo sob o governo republicano e democrático, isso foi novo na história da humanidade, né? E aí, uma das partes dessa Constituição que é muito interessante, assim, muito nova, né, é a questão da emenda à Constituição, né, que foi proposta em 1789, mas assinada e otorgada não, assinada e colocada em prática a partir de 1791, tá? Porque ela vai trazer algumas questões sobre direitos, né? Então, a primeira emenda da Constituição, que é um adicional à lei, né? Então, ela garante direitos essenciais que deveriam ser garantidos pelo Estado. Então, já que a gente tem um governo central, nós vamos colocar esse governo central para garantir alguns direitos nossos, porque era um problema. Eles viam no governo central uma possibilidade de tomada de poder, tomada de direitos, como aconteceu com o governo metropolitano. Então foi colocado na Constituição que, beleza, existe esse governo central, mas ele vai ter que garantir alguns direitos nossos, tá? Então, quais seriam esses direitos? Né, que eles ecoam um pouco da Declaração dos Estados Unidos e ecoam o Iluminismo, né, que seria liberdade de expressão, liberdade de imprensa, liberdade de reunião, né? Então, liberdade de expressão, por exemplo, você poder expressar a sua opinião independente, vamos supor, religiosa, por exemplo, ou política, você poder discordar da política e poder, depois, liberdade de reunião, poder se reunir com seus pares para poder discutir a política e ser contra ou a favor do governo, né? Liberdade de imprensa, você poder publicar a sua opinião ou matérias, né? Vamos pegar aí nos outros países da Europa, por exemplo, muitas vezes você não tinha essa liberdade de imprensa. Você tinha uma imprensa régia, você tinha uma imprensa que publicava só coisas que eram favoráveis ao governo e as coisas que não eram simplesmente não apareciam, tá? Liberdade religiosa, né? Desde muito tempo aí nós já temos nos Estados Unidos as questões da liberdade religiosa, desde lá da formação das 13 colônias. Liberdade de posse de armas, então por isso que o pessoal lá é muito vinculado a isso, porque vem desde lá de trás essa questão da posse de armas, né? Principalmente porque essa questão de avanço para o oeste, conquista do oeste, conquista dos índios e se armar, né, para conquistar esses territórios. E a proteção ao cidadão diante da justiça e da polícia, né? Então o governo estadual tinha que governo estadual não, governo geral, o Estado tinha que garantir esses direitos à população, já que agora existia, ele que organize aí, ele que garanta, continue garantindo os princípios lá da Declaração, da Constituição dos Estados Unidos, né? Esses princípios iluministas que basearam a criação desse novo Estado, que de 13 colônias passa a se chamar Estados Unidos da América, Federação dos Estados Unidos da América do Norte. Tá? Então, foi isso aí, certo? Esse é o conteúdo da proclamação da independência dos Estados Unidos, né? O processo da independência dos Estados Unidos. Como eu falei para vocês, é muito importante a gente estudar isso porque é o primeiro eco, né, do iluminismo de uma forma tão intensa assim, ao ponto de fazer a primeira independência de uma colônia, né, a primeira república moderna, organizada em federação, organizada de forma democrática e comparado aí com os outros estados que a gente tinha no mundo nessa época, no século XVIII, vai ser realmente uma coisa nova na história da humanidade e que vai gerar aí outros ecos. Então, vai gerar aí um processo de influência nas outras colônias, principalmente colônias espanholas nesse primeiro momento. Vai chegar aos ouvidos também da França antes no processo de Revolução Francesa, certo? Então, é um processo aí que tem a sua importância histórica muito grande, certo? Espero que tenham gostado. Até a próxima.